Sim. Bom, nossa aula é muito importante e é um conteúdo um pouquinho complicado. Então, eu preciso que vocês primeiro prestem atenção, respirem, bebam água, fiquem relaxados para a gente começar. Vou ler com vocês a descrição da atividade, porque eu desconfio que tem uma galerinha pulando esse detalhe. Primeiro, nós vamos falar sobre o texto da semana passada, que além dele ter o tema condizente aí com o nosso Setembro Amarelo, que ele falou sobre depressão, suicídio, com base em uma visão médica, ele também introduziu os nossos verbos modais aí, que falam sobre obrigação, que falam sobre leis, ordens, então é nesse sentido. Eu vou ler aqui com vocês um trechinho. Os verbos que nós vamos estudar tem 2 presentes no texto e um não estava presente no texto, mas ele também deve ser iniciado agora. São os verbos should e have to. Esses 2 estavam no texto. E o terceiro verbo que nós também vamos ver um pouquinho sobre ele é o must. Must. Então, são should, have to e must. São os 3 verbos. Depois que você terminar de ouvir essa minha aula, você vai anotar. Então, eu recomendo que você ouça mais uma vez para anotar as informações que eu falo. E o que eu quero que você anote? Colocar no caderno como utilizar o should, o have to, o must, para que cada um serve. Esse tipo de anotação que eu quero que você faça, tá? Então, você não precisa anotar para a aula de hoje a correção, certo? Eu quero com relação à explicação do have to, do must e do should. Hoje eu até grifei alguns trechos do texto onde haviam esses verbos para falar para vocês e também grifei os trechos de por que a resposta foi verdadeira, por que foi falsa, certo? Para vocês terem uma noção de por que aconteceu essa correção dessa maneira. E aí eu coloquei aqui que a explicação abaixo está em inglês. Então, quando vocês forem ler, aposto que vai ter gente que vai falar, meu Deus, está em inglês, não estou entendendo nada. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para explicar em português para vocês o que está escrito ali embaixo. Essa atividade eu retirei de uma gramática muito boa, de língua inglesa, obviamente. Eu usei para estudar e de vez em quando ainda consulto. Eu acho ela muito interessante. Quem tiver interesse em saber sobre a gramática, quanto custa, onde eu comprei, fala comigo depois no privado que eu mando as informações para vocês, tá? Eu pedi tudo pela internet. Todos os livros que eu utilizo, eu comprei da internet. Mas vamos para nossa aula de hoje, então. No final aqui da descrição, eu fecho dizendo para você fotografar suas anotações, que é elas que vão valer a nossa presença de hoje. Então, não adianta me mandar esse arquivo de volta que não vai valer. Eu preciso da anotação que você fez com relação à explicação do should, have to e o must, beleza? Vou iniciar então com a correção para vocês entenderem o porquê e como que a gente usa cada coisa aí. Eu grifei as frases onde os nossos verbos apareciam. E a primeira delas está bem no início do texto que dizia: Depression should be viewed as a medical condition. A depressão, ela deve ser vista aí como uma condição médica. Depois nós temos lá embaixo, If it is for a significant duration, say more than 2 weeks, then family counseling and the treatment should be taken up. Se, no caso, a tristeza que ele estava falando ali por cima, ela ser prolongada aí de maneira significante, no sentido de mais de 2 semanas, por exemplo, os conselhos familiares e o tratamento ele deve ser tomado. Então, deve acontecer uma intervenção aí da família. E a terceira parte, onde tem algum desses verbos, fala o seguinte: All doctors have to be trained in psychiatry. Todos os médicos devem ser treinados aí em psiquiatria. Então, observa que todas as vezes que nós usamos algum desses verbos, ele teve a intenção de dizer alguma coisa que a pessoa deveria fazer, né? Ele deve fazer isso. Então, você já pega um dos usos deles. Nós usamos esses verbos para
dizer obrigações que as pessoas devem fazer, ou dar um conselho que eu acho que a pessoa deva fazer, deva seguir, alguma maneira que eu acho que ela deve se comportar. Então, é nesse sentido que nós vamos utilizar esses verbos. E aí, vamos corrigir nossos exercícios, ó. A primeira etapa era para você colocar true or false, verdadeiro ou falso aí. A letter A, coloquei como true, era verdadeira. According to Dr. Amanshekar, if a person has been feeling depressed for 2 weeks or more, he or she needs to ask for medical help. Segundo esse doutor, se a pessoa continuar se sentindo depressivo aí por 2 semanas ou mais, ele ou ela precisa aí de uma ajuda médica, precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra. Então, esse needs to, que a pessoa precisa daquilo. Lá no texto ele diz, seria a segunda opção aqui, ó. Should be taken up. Treatment should be taken up. O tratamento deve ocorrer, ele deve acontecer. E aqui, ele não usou a mesma palavra, mas ele teve o mesmo sentido de que a pessoa precisa procurar ajuda. Letter B também era verdadeiro. O doctor says that a lasting sadness can be a depressive illness and it does require treatment. Então, ele também disse que lasting, um prolongamento, aí, uma tristeza que continua por bastante tempo, ela pode ser uma doença depressiva, aí, uma depressão. E, por consequência, ela deve ser tratada, ela precisa de tratamento. Então, é verdadeira essa assertiva. Ainda está no mesmo conceito da letra A, no mesmo trechinho ali. E a última, que é false. Gente, uma dica para vocês, até em língua portuguesa. Interpretação de texto, a maioria das questões que são verdade absoluta, que todo mundo é aquilo, ou todo mundo faz aquilo, é uma assertiva errada. Então, a maior parte das questões que você achar com todo mundo, nunca vai ser certa, gente. Porque não tem como você generalizar algo para todas as pessoas. E essa frase fala o seguinte, ó. All doctors in India are able to recognize symptoms of depression. Todos os médicos na Índia são capazes de reconhecer sintomas de depressão. Não, gente, não são todos. E até no próprio texto ele diz que os médicos têm dificuldade de diagnosticar a depressão porque os próprios pacientes muitas vezes não sabem que eles estão com sintoma de depressão. E as pessoas muitas vezes chegam reclamando de dores no corpo, dores de cabeça, e não é isso que a pessoa tem de fato. Certo. Depois nós temos a número 2 aí, e era para você marcar aí qual das duas alternativas poderia substituir aí as palavras. Ó, the highlighted verbs can be replaced by can. Os verbos em destaque podem ser substituídos aí por can. Can significa poder, então também é uma habilidade, algo que a pessoa consegue fazer. A primeira tá lá como could not be or could be. E aí, os verbos lá de cima, esse should e esse have to, eles podem ser substituídos por can? Não podem, gente, ó. Could not be, eles não podem. Porque o can, ele não fala de obrigações, nem são conselhos. O verbo can, ele fala de habilidades que a pessoa possui ou quando ela pede permissão para alguma coisa. Eu posso tomar água? Can I drink water? Posso entrar? Can I come in? Aí você usa o can. No caso do should e do have to, eu estou falando que a pessoa deve fazer algo, eu estou dando um conselho, a minha opinião com relação àquilo. Ou eu estou falando de uma regra, de algo que a pessoa realmente deve fazer porque ele tem que cumprir uma regra. Então, não se encaixa com o verbo can. Não é uma possibilidade, não é uma habilidade que está sendo demonstrada ali. E a letra B fala o seguinte: the highlighted verbs, são os verbos em negrito aí, indicate actions that, eles indicam ação que are possible
are obligatory or recommended. Acabei de responder tudo, né, gente? Eles não indicam possibilidade, eles indicam obrigações e recomendações. O que é uma recomendação? Um conselho, né? Nada mais é que um conselho. Até aqui, ok? Caso não esteja, dá um print na tela, fala comigo. Agora vamos para as explicações, nossas queridas explicações que estão em inglês. Não vou ler todo o texto, porque também nem nos interessa todo o texto. De fato, ele tem mais exemplos do que a explicação em si. Não é tão complicado assim. Porém, eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Nessa primeira unidade, ó, observem que eu até recortei a página porque tem mais conteúdo que ainda não é interessante no momento. Nós vamos falar sobre have to e o must. Eles estão juntos porque eles têm uma utilização bem semelhante. Então, eu vou ler as explicações, pego um ou dois exemplos de cada pedacinho aí. E ele vai começar como? I have to do something equivale a it is necessary to do it. I'm obligated to do it. Então, quando a pessoa usa a expressão I have to do something, eu tenho que fazer alguma coisa, quer dizer que essa coisa é necessária para mim, então eu necessito fazer isso, ou ou isso é uma obrigação para mim. Aí ele usou exemplos aqui, ó. You can't turn right here. Você não pode virar para a direita aqui. You have to turn left. Você tem que virar para a esquerda. Olha o desenhozinho do carro. Provavelmente há uma placa de trânsito que indique que é proibida a virada para a direita, então ele deve virar para a esquerda. É uma obrigação para ele naquele momento. You have to turn left here. Você tem que virar para a esquerda aqui. Olha a plaquinha lá na frente do carro. Dá para ver? Do vidrinho? É uma obrigação, é uma lei de trânsito. I have to wear glasses for reading. Aí eu pra vida, né? Eu devo usar óculos para leitura, para ler. É uma necessidade, é necessário para mim. Então, é necessário que essa pessoa utilize óculos, certo? Então, já entenderam o conceito? Quando é algo necessário para você, quando é obrigatório você fazer aquilo. Lá no próximo pontinho, ele diz o seguinte. Tá falando do do e do does, que a gente vai usar para fazer pergunta, para negar, certo? A gente viu isso lá no sexto, sétimo ano. Então, quem não lembra, revisa do e does, beleza? We use do, does, did. Did a gente viu ano passado. Se não me engano, esse ano, no início do ano, a gente também viu alguma coisa sobre passado aí. In questions and negative sentence for present and past simple. Então, você vai usar aí para perguntas, né, questões, ou frases negativas. E eu só vou usar eles quando eu falo no presente ou no passado. Vou usar do e does no presente, did no passado. E aí tem o exemplo aí utilizando o have to. Mais uma vez, o have to é utilizado quando é uma necessidade ou algo é obrigatório para você. What do I have to do to get a new driving license? O que é preciso, o que é necessário, o que eu devo fazer para conseguir uma habilitação nova? Essa driving license é a carteira de habilitação. Para nós aqui no Brasil, nossa CNH. Aí ele fala, not what have I to do. Você não vai usar a expressão para fazer essa pergunta, você não vai colocar what have I to do. O do vai lá na frente. Nesse parênteses, ele está falando sobre a ordem das palavras. Então, a forma correta de montar essa pergunta é what do I have to do? Nessa sequência, nessa ordem, para montar uma pergunta correta, ok? Depois ele usa vou lá no último, que é com did. Why did you have to leave early? Por que você tem que ir embora cedo? Porque você precisa ir embora cedo? Porque você deve ir embora cedo? Provavelmente, sua mãe mandou que você fosse, então é necessário que você fosse embora cedo. Ou você tem um compromisso, algo que ou tem um toque de recolher que você não pode ficar na rua
passando de tal hora. Então, são situações em que você necessita ir mais cedo ou que você é obrigado a ir mais cedo. Aí ele falou também aqui da opção do futuro. You can say I will have to ou I'm going to have to. Lembra que a gente estudou will e going to? Tá, não vou entrar nesse para não fugir do nosso assunto. Mas essa expressão você vai usar falando no futuro, ó. They can't fix my computer, so I will have to buy a new one. É como se eles não conseguissem consertar o computador, como se ele tivesse quebrado. Ele não consegue montar o computador da pessoa e ele precisa comprar outro. I will have to buy a new one. Eu preciso comprar outro, eu devo comprar outro. Ou, I'm going to have to buy a new one. Ou, eu vou precisar comprar outro. Porque ele não conseguiu consertar, vai ser necessário que você troque, você compre outro. Lá na frentinha eu pulei esse pedacinho que fala and I might have to, porque nós vamos ver might e may mais pra frente, tá? Beleza, dá uma respirada aí. Calma, que não é tão difícil quanto parece. Mais pra baixo um pouquinho, ele vai falar do must. O must, ele já começa com must similar to have to. Então, o must, ele é similar, ele parece com o have to. Ele parece no sentido de como utilizar. Ele também vai falar sobre uma necessidade ou sobre algo que é imposto a você, uma ordem que você deve seguir. A diferença básica é que o must ele vai ser usado mais na parte escrita, com relação à inscrição de ordens. Então, se você vê uma plaquinha escrito você não deve fumar aqui, por exemplo, você vai ver como must, não como have to, porque ele é mais utilizado nessa linguagem formal, da escrita, enfim. Vou ler os exemplos aí, ó. It's later than I thought. É mais tarde do que eu pensava. I must go. Nossa, eu preciso ir, eu devo ir embora. Or, I have to go. It's later than I thought. É mais tarde do que eu pensava, eu preciso ir. I have to go. Então, tanto faz se você falar I must go ou I have to go. Elas vão ter o mesmo sentido aí. Olha o que ele diz. You can use must or have to give your own opinion. Então, você pode usar o must ou have to para dar a sua opinião própria. For example, to say what you think is necessary or to recommend someone to do something. Então, por exemplo aí, para falar o que você acha que é necessário ou para você dar um conselho aí, recomendar alguém fazer alguma coisa, tipo, você deveria dormir mais cedo. Nesse tipo de conselho aí, ó. E ele deu exemplos. I haven't spoken to Sue for ages. Nossa, eu não tenho falado com a Sue faz anos, né? Por anos. I must phone her. Nossa, eu tenho que ligar para ela, eu devo ligar para ela. I have to phone her. Nossa, eu preciso ligar para ela, eu devo ligar para ela. Eles vão ter o mesmo sentido aí. I say this is necessary. Nesse sentido aí, ó, quando você diz que tem que ligar para Sue, porque faz tempo que você não fala com ela, para você isso é necessário. Você acha necessário ligar para ela, né? Para ver como é que ela tá, enfim. E aí nós temos outra opção aí, ó. Mark is a really nice person. Nossa, o Mark é uma pessoa realmente muito legal. You must meet him. Nossa, você tem que conhecer ele. Ou você também pode dizer you have to meet him. Você tem que conhecer ele. Vai ter o mesmo sentido em português. Isso é uma recomendação para outra pessoa. Você fala, nossa, ele é muito legal, você tem que conhecer ele. Um conselho que você dá para alguém. Mais para baixo a gente tem we use a have to, not usually must. Então, a gente vai usar o have to, não geralmente o must. Então, a gente vai usar mais o have to do que o must. To say what someone is obligated to do. Para dizer o que alguma pessoa é obrigada a fazer. Então, quando você diz, você tem que estudar, a pessoa é obrigada a fazer aquilo. Você não vai, na linguagem coloquial, né, falando com essa pessoa, você não vai dizer must. Não ficaria errado, mas não é tão comum. Vamos entender nesse sentido. Não é errado
usar o must, mas é mais comum na fala eu usar o have to. Olha, ele continua aí. The speaker is not given his or her opinion. Então, quando você usa aí, fala de alguma coisa que alguém é obrigado a fazer usando o have to, você não está falando a sua opinião própria. Você está falando algo que ela realmente tem que fazer, é uma obrigação. E ele fala, ó, I have to work from 8:30 to 5:30 every day. A fact, not an opinion. A pessoa diz, ó, eu tenho que trabalhar das 8:30 às 5:30 todos os dias. É um fato, não é uma opinião. Então, é algo que a pessoa tem que fazer, não é sua opinião própria. Então, usou have to. Jane has to travel a lot for her work. A Jane, ela tem que trabalhar muito para chegar no trabalho dela. É o meu caso, né, galera? Quando a gente está nas aulas presenciais, por exemplo, vocês sabem que eu moro em Cacoal e a nossa escola fica em Espigão do Oeste. Então, eu devo sair da minha cidade até chegar na cidade que eu trabalho. Então, seria a minha situação aí, ó. Que tem que viajar bastante até chegar no seu destino, né? No seu trabalho. Provavelmente a Jane, do nosso exemplo, trabalha em outra cidade também. Assim como eu. Depois a gente tem o finalmente aí do must. But must is used in writing rules and instructions. Então, o must ele vai ser usado em regras escritas e instruções. Uma instrução de uma prova, por exemplo, você tem que escrever de caneta. You must use a pen. Então, vai ser usado must, porque é uma obrigação, algo que você tem que seguir. E aí tem applications, provas. Applications for the job must be received by 18th May. Então, esses applications vai ser como se fossem formulários. Um currículo, vamos entender por esse lado. O currículo para a vaga de emprego, aí para o trabalho, eles serão recebidos até o dia 18 de maio. Então, vai ser a data limite, você tem que entregar até essa data se você quiser pleitear a vaga. Depois a gente tem, ó, exam instruction. Esse application ele colocou como o teste mesmo, a provinha. Não é de fato um currículo, não. Ele é a provinha que você faz para entrar, para concorrer àquela vaga, enfim. Answer all the questions. You must write your answer and link. Então, ela fala aí, ó, para responder todas as questões, você deve escrever as suas respostas em link. Como assim em link? Com conexão. Uma resposta tem que ter conexão com a outra. E, por fim, you cannot use must to talk about the past. Então, para falar no passado, vocês viram que o have to, você consegue falar o presente, passado, futuro. Agora, o must, não. A palavrinha must, você não usa ela no passado, ó. We didn't have much time. We had to hurry. A gente teve que se apressar, ó. Nós não tínhamos muito tempo. We didn't have much time. Nós não tínhamos muito tempo. We had to hurry. A gente teve que se apressar. Not we must hurry, porque o must não é usado no passado. Nesse caso, ele acabou de apresentar o had, que é o passado de have. Vocês devem lembrar disso aí também. Bom, muita informação até o momento, né? Vou pausar o vídeo e aí já eu retorno falando sobre o should. Para vocês o tempo não vai passar, né? Para mim foram uns 2 minutinhos. Tomei uma água e agora eu vou voltar com o should. Se você ainda estiver vendo esse vídeo sem pausar, dá um pause também, toma uma água, descansa um pouquinho, mas não some e volta para ver o final. Tá, vamos pro should. O should, ele também vai falar sobre conselhos. E nesse caso, a parte de aconselhamento, a minha opinião vai ser mais forte do que nas outras opções lá em cima. O have to e o must. No caso do should, ele fala o seguinte, ó. You should do something. It is a good thing to do or the right thing to do. Quando a pessoa diz que você deve fazer alguma coisa, utilizando o should aí, ó, you should do something, ele quer dizer que é uma coisa boa ou que é a coisa certa a ser feita. It's a good thing to do, é uma coisa boa, or the right thing to do, ou a coisa certa a fazer. You can use should to give advice or give an opinion. Então, você também pode usar o should para dar conselhos ou demonstrar sua opinião aí.
E ele diz, You look tired, you should go to bed. Você parece cansado, você deveria ir pra cama. No sentido de dormir e descansar, certo? É a minha opinião, eu tô olhando a cara da pessoa, achei ela cansada. Não, você tá cansado, vai deitar, né? Vai pra cama. The government should do more to improve education. O governo deveria fazer mais para melhorar a educação. Nesse caso aí, ó, é uma coisa boa, é a coisa certa a se fazer e é também a minha opinião. Então, se enquadra em três usos do should aí, ó. E a última, should we invite Stephanie to the party? Yes, I think she should. We should. Sorry. Nós devemos convidar a Stephanie para a festa? Aí a outra responde, sim, eu acho que devemos. Então, foi a opinião de alguém que utilizou o should. E ele tá falando o seguinte aqui, ó. We often use should with I think, I don't think, do you think? Então, geralmente a gente usa o should com essas expressões que indicam eu acho, eu não acho, você acha? Então, esse I think, você está pensando, tipo, será? Eu acho. Não tá de fato escrito será aqui, foi eu que falei. Aqui tá literalmente eu acho, eu não acho, você acha. O questionamento ali no final, né? E aí ele fala novamente da expressão acima, ó. I think the government should do more to improve education. Eu acho que o governo deveria fazer mais para melhorar a educação. I don't think you should work so hard. Eu não acho que você deveria trabalhar tanto, né, tão duro. Do you think I should apply for this job? Você acha que eu deveria tentar esse emprego, né, concorrer? Pedindo opinião, pedindo conselhos, ó. You shouldn't, ó, o negativo aí, should mais not, shouldn't do something. Então, quando você diz you shouldn't, você não deve fazer alguma coisa, it isn't a good thing to do, isso não é uma coisa boa fazer, segundo a sua opinião. You shouldn't believe everything you read in the newspapers. Você não deveria acreditar em tudo que você lê nos jornais. Should is not as strong as must or have to. O should, ele não é tão forte quanto o must ou o have to, porque vocês lembram que tanto must quanto have to podem ser usados para indicar obrigações. Então, obrigações, leis, coisas que são impostas a você. Esses dois, então, são bem fortes, é algo que você realmente necessita fazer. O should não é tanto, ele tem mais a ver com coisas que você acha que é certo serem feitas, as coisas, a sua opinião, as coisas que você acha que a pessoa deveria fazer, certo? Aí ele tem dois exemplos aí nessa questão dele ser menos forte quanto o must e o have to, que é onde ele fala, You should apologize. It would be a good thing to do. Ele fala, você deveria se desculpar. Isso quer dizer o quê? Que ele acha que isso deveria ser uma coisa boa a ser feita, né? A fazer. You must apologize. Quando alguém fala you must, quer dizer que a pessoa é obrigada a fazer aquilo. You have to apologize. You have no alternative. Você não tem alternativa. Você tem que se desculpar e pronto. Não tem opção. Ou desculpa. Se desculpa, né? Com alguém. Agora, quando eu uso should, eu dou a possibilidade. Eu acho que isso deveria ser a coisa certa a ser feita, né? Você deveria se desculpar. Viu a diferença? Quando eu uso must ou have to, fica implícito de que a pessoa não tem outra alternativa, não tem outra opção. Aí você vai me dizer, mas por exemplo, na hora da placa de trânsito, se ele fosse, a rua tá lá, se ele fosse pro lado errado, ele conseguiu ir. Sim, mas ele não obedeceu a regra, não obedeceu a lei, ele fez o errado. Por mais que ele tenha a possibilidade de burlar essas regras, não é o certo, ele está fazendo o errado, né? O certo seria ele não ter alternativa, ele obedecer aquilo que está sendo dito. E aí, parte B do should. You can use should when something is not right or what you expect. Então, você pode usar o should quando você acha que uma coisa não está certa ou não é aquilo que você esperava. Where's Tina? She should be here by now. Cadê a Tina? Ela deveria estar aqui agora. Então, você está achando... Você não é aquilo que você esperava que ela estivesse presente naquele momento. She isn't here yet, and this is not normal. Então, ela não está aqui ainda, isso não é normal.
The price on this packet is wrong. O preço nessa bolsa tá errado, nesse pacote. It should be 2,50. Tinha que ser 2,50. Not 3,50. Não 3,50. Então, tem alguma coisa errada. That man on the motorbike, should be wearing a helmet. Nossa, aquele homem na moto tinha que estar usando um capacete. Olha ele, sem capacete. Ó. Provavelmente ela que disse a frase, ó. He should be wearing a helmet. Ele deveria estar usando um capacete. Cadê o capacete desse cara? Viu que ele burlou a regra? Mas, fazer o quê? Ela usou should porque é algo que tá errado. Ela tá vendo que ele tá errado. Mas, né? Parte final aí. We also use should to say we expect something to happen. Então, a gente também pode dizer quando a gente espera que alguma coisa aconteça. Não só quando a gente esperava e deu errado. Ó. Ellen has been studying hard for the exam, so she should pass. Então, ó. A Ellen tá estudando muito pro exame. Ela deve passar. Eu acho que ela passa. I expect her to pass. Eu espero que ela passe. There are plenty of hotels in the town. Tem um monte de hotéis na cidade. It shouldn't be hard to find a place to stay. Não deve ser difícil encontrar algum lugar para você ficar. I don't expect it to be hard. Eu não acho que seja difícil, porque eu sei que tem um monte de lugares abertos, né? Um monte de opções aí para você. Então, nossa explicação de fato é essa. Ficou um vídeo longo, eu sei. Mas assistam novamente para vocês verem nitidamente a diferença deles. Vou falar por fim aqui só para ressaltar. Must e have to são parecidos. Eles vão falar algo que é necessário que você faça ou algo que realmente são leis, que você tem que obedecer aquilo, são regras. O have to, ele é mais utilizado na fala do que tanto em escrita de leis. Se você estiver escrevendo uma fala de alguém, frases como se fossem falas de alguém, beleza, super correto. Mas quando você for escrever, tipo, uma lei, algo que é obrigação, uma regra, optem pelo must. Aí ele também falou um pouquinho aí do passado, presente e futuro, mas ainda não é o que você vai utilizar agora. Então, primeiro vamos só nos atentar para como utilizar, qual a diferença deles, certo? E o should, ele vai ser usado mais para algo que você acha correto ser feito, algo que seja sua obrigação, ou um conselho que você está dando para uma pessoa, sua opinião. Mas sempre associe o should a coisas que você acha correto, ou que o senso comum te mostre que aquilo é correto, mas que não seja necessariamente uma regra, uma lei, beleza? E para considerar a sua presença nessa aula, eu vou reforçar, você vai fotografar no seu caderno alguma anotação que você fez com relação a essa minha explicação. Então, coloca no seu caderno, o have to é usado para, should é usado para, o must é usado para tal coisa, certo? Se preciso for, assista novamente esse vídeo, quantas vezes você quiser. O bom do vídeo gravado é isso, né, gente? Você vai poder ver várias vezes se for necessário, para poder pegar as informações direitinho. E na aula de hoje, como vocês percebem, é explicação sobre esse conteúdo, não tem exercício. E eu preciso que vocês ouçam várias vezes, para que vocês fixem bem a diferença dos três, quando eu uso qual, em qual situação, beleza? Bons estudos, bye bye, see you next week.